Olá, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Fernandes e vamos aqui mais uma vez trabalhar várias questões aqui focado no concurso do DPEM, esse concurso que você tanto esperava e agora saiu. Começar. E a primeira questão já diz para você. Eu vou ler, dou aquele time para você ler em seguida, beleza? E tentar responder. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que se sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. O comportamento do suspeito José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julguem o item a seguir. Se durante o processo judicial o que o José for submetido, se for editada nova lei em que diminua a pena para o crime de porte de arma de fogo, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio da aplicação da lei vigente à época do fato. E aí, meu querido, certo ou errado? E aí, senhoras e senhores, vamos então responder essa questão um pouco tranquila, né? Mas que pode induzir a pessoa ao erro. Então ele diz, se durante o processo judicial a que for submetido for editada nova lei que diminua a pena para o crime de porte de arma de fogo, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio da aplicação da lei vigente à época do fato. Então, o que ele está dizendo? Que entra uma nova lei aqui e essa lei vai ser mais benéfica. Se ela é mais benéfica, lógico que ela vai retroagir. Então essa parte que ele fala que não poderá se beneficiar desse fato está errado, deixando a questão errada, ok? Mas volta aqui comigo e deixa eu conversar com você sobre isso rapidinho, porque nós teremos outras questões trabalhando esse tema aqui. Esse tema é muito cobrado pela sua banca. Então, assim, senhores, toda vez que surgir uma nova lei mais benéfica, teve o fato criminoso aqui. E aqui surgiu a nova lei. Meu amigo, não interessa em que momento está do processo, se está no início, no fim, se já foi transitado, julgado e a pessoa está cumprindo pena, essa lei mais benéfica, ela sempre vai retroagir. É uma novatio legis in melius. Por quê? Melius porque vai melhorar a situação do réu. Diferente quando for uma novatio legis in pejus. O que seria a novatio legis in pejus? É aquela lei que vai prejudicar a situação do réu. Então, quando for uma lei que vai prejudicar uma novatio legis in pejus, ela jamais retroage. Só não vai confundir tudo isso com abolício crimes. Abolício crimes é uma nova lei que vai abolir o crime. Então, só toma cuidado com isso. Então, a primeira questão aí, ela está incorreta. Para o número 2. Então, questão número 2 diz: depois de adquirir um revólver, mesma situação, tendo como referência, julga o item seguinte. A receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele adquiriu o armamento. Certo ou errado? Bem, feito isso, vamos trabalhar aqui. Ele trabalha a questão da receptação. E ele fala que o crime se consumou a partir do momento em que ele adquiriu o armamento. E aí, certo ou errado? Vou logo dar o gabarito aqui e já explico esse crime para você. O gabarito está correto. Por quê? Senhores, veja bem, esse crime aqui em tela é a receptação. E ele está previsto lá no artigo 180. Eu continuo escrevendo com o mouse, gente. Ainda não chegou minha mesa ainda para poder escrever bonitinho. Então, nesse momento, eu tenho que utilizar o mouse. Então, está previsto lá no artigo 180. Beleza, professor. E ele tem 5 verbos. Então, ele tem 5 verbos. E o crime vai se consumar quando ocorrer qualquer um desses verbos. Então, anota aí se você que está escrevendo. Eu tenho o verbo, olha só, olha que legal. Eu tenho o verbo adquirir, receber, transportar, conduzir e ocultar. Então, veja que qualquer um desses verbos aí consuma o crime de receptação.
E fala aqui que no momento que ele adquiriu, e adquiriu é um dos verbos. Então, portanto, a questão está correta. Vamos adiante, vamos para a próxima questão. Questão número 3. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarro de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. Então, o João integra uma organização que, além de contrabandear e armazenar, vende de forma clandestina cigarro estrangeiro. Beleza. A questão diz, o crime de contrabando, como o praticado por João e sua organização criminosa, foi tipificado no Código Penal brasileiro em decorrência do princípio da continuidade normativa típica. Questão difícil essa daí. Então, dá uma lida aí e vamos lá responder. Essa questão aqui, você precisava conhecer que ele traz aqui o princípio da continuidade normativa típica. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, é quando eu tenho um tipo penal no artigo e ele se locomove para outro tipo, ok? Então ele estava previsto aqui e daqui ele se locomove. Por isso está escrito princípio da continuidade normativo da norma típica. Tranquilo, a ideia é essa. Beleza, agora você entendeu o conceito. E aí você tem que agora trazer para a questão. E você fala assim, professor, o que isso tem a ver com a questão? O que isso tem a ver? Deixa eu colocar a questão aqui para você. O que isso tem a ver, pelo amor de Deus? Não faz sentido nenhum. Tá muito estranho. E aí, queridos, olha só. O problema todo está em você entender o que isso tem a ver com o princípio de contrabando. Então, anota aí, senhores. O artigo 334, que vai versar sobre contrabando, ele, na verdade, trazia dois tipos penal, ok? Trazia o contrabando e o descaminho. Então, o artigo 334 trazia o contrabando e o descaminho. Acontece que o legislador criou o artigo 334-A. E aí ele trouxe o crime de contrabando para o artigo 334-A. Logo, está dentro do conceito do princípio da continuidade normativa típica. Ela está correta. E a partir de agora você não erra mais. Deixa eu voltar aqui. Então, meu querido, minha querida, essa foi uma questão pesada, ok? Se cai uma dessa agora, você não erra nunca mais, beleza? Então, se cair o princípio da continuidade normativa típico, você tem que entender. O crime teve uma continuidade? Ele estava no artigo, foi para outro artigo? Houve um deslocamento aí normativo? Se sim, é o princípio. Show de bola? Com isso aí, ó, levanta e vai, você não erra. Vamos voltar aqui para o slide. A questão 4 diz, Adão alegando ter poder de persuasão sobre seu primo, delegado de polícia, que presidia um inquérito policial em que Cláudio estava sendo investigado, solicitou deste determinada quantia de dinheiro a pretexto de repassá-lo ao delegado, para impedir o indiciamento de Cláudio, pela prática de estupro. Nessa situação hipotética, a conduta de Adão configura o crime de corrupção passiva. Certo ou errado? Aí, pessoal, isso é com você agora, hein? Então, o que acontece? Adão alegou que tinha controle, não, tinha como influenciar sobre uma pessoa. Solicitou dinheiro aí para favorecer. E esse cara seria delegado de polícia. Nesse caso, é corrupção passiva? Negativo. Muito errado essa questão. Aí você fala, professor, lógico que não é corrupção passiva. Mas qual crime que é? É o tráfico de influência, a exploração de prestígio. A banca poderia ter complicado a sua vida, né? A alternativa, ele deu uma alternativa tranquila. Mas se ele coloca tráfico de influência, a questão estaria certa? Estaria. Então anota aí, senhores. Artigo 332 do Código Penal. Tráfico de influência. Então, senhores, essa conduta aí que aparece na questão, ela reflete o quê? O crime de tráfico de influência. Beleza? Então, anota aí que é uma questão aí que ela gosta de se repetir.
Vamos para outra. 5. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave, se tiver provocado a incapacitação de Júlio para ocupações habituais, como, por exemplo, o trabalho e o estudo por 15 dias. E aí, analisar essa questão número 5 aqui. A questão número 5, que trabalha o que? Lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. E aqui ele quer saber se você sabe a diferença, se é lesão corporal grave, gravíssima ou leve. Essa questão está errada. Por quê? Porque ele diz que provocada a incapacitação de Júlio para ocupações habituais, como no, por exemplo, trabalho e estudo por 15 dias. Então, amigos, olha só, ele ainda fala aqui, ó, natureza grave. E isso está errado. Por que, professor, isso está errado? De acordo com o artigo 129, parágrafo 1º, natureza grave seria somente se fosse incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Beleza? Então, olha só, meus queridos. A questão trabalhou o conhecimento da lesão corporal grave. E ele falou para as incapacidades habituais por 15 dias. Não, você tem que ler a letra da lei, conforme eu falei, é por mais de 30 dias. Não erra isso, ok? E não esqueça as outras situações que também teremos lesão corporal grave. Tranquilo. Então, a questão 5 está errada. 6. Questão 6. Diz: um condenado faleceu e deixou como herança 30 mil reais para o seu filho, seu único herdeiro. Contudo, a sentença criminal pela qual o falecido foi condenado, além de determinar a pena privativa de liberdade, cumprida parcialmente em razão da morte, determinava a reparação do dano causado no valor de 50 mil. Nessa situação hipotética, a obrigação de reparar o dano poderá ser extinta, pois se trata de pena personalíssima e intransferível. Então, querido, questão 6 aí é com você. Olha só, essa questão aí, ela está mais para direito constitucional do que direito penal, né? E às vezes acontece isso mesmo, a sua banca misturar direito penal com direito constitucional, ela gosta de fazer esse trocadilho aí, tudo bem? Então, não fique nervoso, ai, mas isso aqui está parecendo mais direito constitucional. Faz parte, beleza? E essa daqui é uma questão bem tranquila, bem simples e bem fácil. Por quê? Porque conforme o artigo 5º diz que a pena não passará da pessoa do condenado, princípio da intranscendência das penas. Aí você fala, então professor, então essa questão está certa. Não, senhor. Porque ele diz que a exceção será para o ressarcimento e até a quantia da herança. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a pessoa aqui que faleceu deixou como herança 30 mil. Mas tinha que reparar o dano em 50 mil. Esse herdeiro vai ressarcir até o limite da herança. Tudo bem? E não a quantia aqui é 50 mil, não. Só o limite da herança. Se o pai tivesse deixado 10 mil, 5 mil, era o limite da herança. Beleza? Então não cai nessa pegadinha. A banca gosta de trabalhar esse tipo de questão para confundir. Bem tranquila, dá para gabaritar, né? Então vamos adiante. Questão número 7. Durante o cumprimento de um mandado de prisão a determinado indivíduo, esse atirou em um investigador policial, a qual, revidando, atingiu fatalmente o agressor. Nessa situação hipotética, a conduta do investigador configura exercício regular de um direito. Essa daqui a gente já consegue colocar a resposta aqui, porque ela está errada. Professor, por que está errada? Porque não é exercício regular de um direito. Isso aqui está errado. Trata-se de quê? Do legítima defesa. Beleza? Bem simples, questão bem básica aqui. Quando a sua banca pergunta excludentes de ilicitude ou excludentes de antijuridicidade, ela quer saber se você conhece o estado de necessidade, o legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito.
Beleza? Beleza. Às vezes ela tenta te confundir uma com a outra. E normalmente, quando que ela confunde? No exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Ok? Que foi a questão aqui. Espere o seguinte, porque sua banca ela vem na maldade. Então você tem que esperar sempre o pior dela. Então, olhe bem. Exercício regular do direito, você vai levar mais para o lado de um particular. Estrito do cumprimento do dever legal é mais para o funcionário público. Deixa eu ficar pequenininho. E vamos para a próxima questão. A próxima questão diz, questão número 8. A prática de crime em decorrência de coação moral irresistível configura inegibilidade de conduta diversa. Questão boa para se trabalhar. E aí, meus amigos? É com você essa daí. Vai lá. Essa questão aqui, ela está correta. E ela está prevista lá no artigo 22 Código Penal. Então, no artigo 22 do Código Penal, vai dizer que, nesse caso, só é punível o autor que deu a ordem. Então, tranquilo. Então, essa aqui também não tem segredo. Dá para a gente já ir para outra aqui. Questão número 9. O Código Penal estabelece como hipótese de qualificação do homicídio o cometimento de ato com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Esse dispositivo legal é exemplo de interpretação analógica. Uau! Vai lá, leia e eu comento com você aqui. Ó, eu já falo para você, questãozinha chata, que a banca tentou te derrubar, tentou te pegar para te derrubar, mas aí você precisa estar atento aos detalhes. Beleza? Professor, como assim? Essa questão, ela é basicamente aí, tenho certeza que ela está errada. Porque eu sempre escutei os professores falando que a analogia, senhores, a questão não versa de analogia, ela versa sobre interpretação analógica. Cuidado, cuidado com essa pegadinha. Olha só, quando se fala de analogia no direito penal, via de regra, eu não posso adotar a analogia, salvo se for o quê? Em bonam parte. Então, analogia eu posso utilizar somente se for em bonam parte, para favorecer o réu. Nunca em malam parte, para prejudicar o réu. Então, se te perguntar, a analogia pode ser utilizada no direito penal? Aí tem que estar escrito. Se for a malam parte ou a bonam parte. Aí você tem que saber diferenciar. Já a questão aqui, ela trabalha a interpretação analógica, pois ela pega alguns fatos aí, como é a qualificadora do crime de homicídio, que ele diz aí, ó, do ato de emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso. Então ele abre a interpretação aqui. Aqui ele não está fazendo analogia, porque a analogia é quando eu pego algo que tem uma lacuna, tem um buraco na lei e complemento com outra lei. Show? Não é o caso aqui. Aqui é uma interpretação analógica. Interpretação analógica pode ser utilizada, inclusive nessa qualificadora é utilizado o critério da interpretação analógica. E por isso, essa questão aqui, número 9, ela está certa. Beleza? Então coloca aí nos seus apontamentos. Continuando aí, questão número 10. Questão número 10 diz: Rui e Lino combinaram a prática de furto a uma loja. Depois de subtraídos os bens, Pedro, pai de Rui e de Lino, foi procurado e permitiu, em benefício dos filhos, a ocultação dos objetos furtados em sua residência por algum tempo, porque eles estavam sendo investigados. Nessa situação hipotética, a conduta de Pedro configura favorecimento real. É com vocês aí, meus queridos. Responda, está certo ou está errado. Vai lá. E aí você pensa assim, professor, os dois irmãos pediram ajuda ao pai para ocultar o quê? O objeto do crime. Show? Será que é favorecimento real ou favorecimento pessoal? Sempre tem esse comparativo, o que é favorecimento real, o que é favorecimento pessoal. E a banca ama fazer o trocadilho. Então, anota aí antes de dar a resposta para você. Favorecimento pessoal está lá no artigo 34A.
ou 348, perdão, 348, e versa sobre pessoa. Então, quando você dá guarita à pessoa, é o favorecimento pessoal. Já o favorecimento real está previsto no artigo 349 e diz referente à coisa, ok? E aí na questão ele diz que ele deu o quê? Guarida para guardar o quê? Os objetos furtados. Deixa eu pegar aqui na questão, ó. Ocultação dos objetos furtados. Logo, é favorecimento real. Então, essa questão número 10, ela está correta. Show? Então, olha só, favorecimento real, favorecimento pessoal, muito junto ali, está muito perto e é muito fácil de você confundir. Favorecimento pessoal está ligado à pessoa, favorecimento real ligado a objeto ou coisa. Leva isso para a sua prova que você não erra. Questão número 11. Por estar com problemas financeiros, Lara convidou um colega para subtrair bens ou patrimônio de Jair. O colega aceitou o convite e o ilícito foi cometido. Nessa situação, haverá isenção de pena se Jair for genitor de Lara, ainda que não tenha reconhecido formalmente a paternidade. Então, questão 11, muito bacana de se trabalhar. Vai lá, aquele segundo para você responder e a gente já conversa sobre ela. Então, a questão número 11, ela trabalha aqui a escusa absolutória, ok? Está previsto lá no artigo 181 do Código Penal. Show de bola. E o que seria essa escusa absolutória? Seria exatamente o que está descrito aqui. Quando for aí no caso aqui, ascendente, descendente, né, pai, filho, e for cometido um dos crimes contra o patrimônio, no caso aqui, um furto, e aí não haverá o quê? Haverá o quê? Isenção de pena, para ser mais claro. Porém, qual é a pegadinha de prova que eles gostam de mencionar? Quando não se aplica a escusa absolutória. Então anota aí na sua anotação. A escusa absolutória não será aplicada nas seguintes situações. Artigo 183 do Código Penal. Quando ocorrer violência ou grave ameaça. Então, se um crime tiver violência ou grave ameaça, no caso do roubo, da extorsão, não tem como ter escusa absolutória. Estranho partícipe do crime também não se aplica. Então, por exemplo, eu chamo meu amigo, né, um amigo, e falo assim, ó, vamos subtrair a carteira do meu pai. Lá tem R$1.000. E aí eu subtraio, juntamente com esse meu amigo, os R$1.000 da carteira do meu pai. Se aplica a mim a escusa absolutória? Sim. E já o meu amigo? Não. Então não se aplica a estranho partícipe do crime. E cuidado, e esse é o mais interessante, também não se aplica quando a pessoa tem mais de 60 anos. Então, se meu pai tivesse, na questão falar que meu pai tem 60 anos ou mais, não se aplica a escusa absolutória para mim. Qual é a consequência? É exatamente o que falou a questão aqui, isenção de pena. Beleza? Então, nesse caso aqui, a Lara, ela terá isenção de pena, mesmo que não tiver reconhecimento. Tranquilo essa questão aí. Então, vamos adiante, vamos para outra aí. Questão número 12. A questão número 12 diz: Antônio utilizava diariamente o serviço de manobrista de determinado shopping center para estacionar seu carro. Lara, frequentadora do mesmo local, passou a observar a rotina de Antônio e, de certa tarde, se apresentou ao manobrista como namorada daquele, informando que havia vindo buscar o carro a pedido do namorado. O manobrista entregou as chaves do carro a Lara, que entrou no veículo e saiu da garagem do estabelecimento em alta velocidade. Nesta conduta, caracteriza crime de furto mediante fraude. E aí, senhores, questão número 12, está certa ou está errada? Respondam aí. Ele traz uma conduta e pergunta se trata-se de um crime
de furto mediante fraude. E aí, senhores, isso está muito errado. Por que que está errado? Porque isso não é furto mediante fraude. Isso é estelionato previsto lá no artigo 171 do Código Penal, que lá está descrito que haverá o estelionato quando se induzir uma pessoa a erro. O furto mediante fraude é uma forma qualificada do furto, previsto lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2. Deixa eu voltar comigo aqui, deixa eu te dar uma diferença aqui do furto mediante fraude. E aí você pode me perguntar assim, quero um exemplo de furto mediante fraude, porque essa questão aqui eu entendia e eu achava que fosse furto mediante fraude, negativo. Furto mediante fraude, senhores, ocorre na seguinte situação. Imagina o seguinte, você está numa pizzaria, almoçando, jantando com sua família, e você, em cima da mesa, você deixa seu celular, a sua carteira e etc. E aí entra no estabelecimento uma pessoa vendendo flores e começa a oferecer flores para todo mundo. Aí ela chega até você, coloca flores ali bem na sua frente, tampando sua visão e fala, compra minhas flores, baratinho, não sei o quê. Nisso, com a outra mão, ela vai lá, e pega a sua carteira ou pega seu celular. Então, ela utilizou de um artifício aqui para tirar o quê? A sua atenção do bem que estava ali protegido, ok? E aí ela subtrai. Então, portanto, aí eu tenho furto mediante fraude. Na questão aqui, não, ela utilizou de meio ardil para ter a posse do bem. E detalhe, o manobrista ainda entregou o bem para ela, ok? No furto, não. No furto, ela tem que subtrair. Então, essa diferença básica aí para você não errar. Show de bola? Então, essa questão aí muito boa aí para se trabalhar, questão que pode levar a erro aí, beleza? Então, deixa eu ir adiante aqui. Então, a questão número 12 está errada. Vamos à questão número 13. Vamos lá. Acerca dos princípios básicos do direito penal brasileiro, assinale a opção correta, né? A opção correta, na verdade houve uma falha aqui, mas você tem que julga a opção correta, né? Mas enfim, vamos jogar aqui, são 3 alternativas, a 13, a 14 e 15, é referente aos princípios. Vamos ler a 13, diz, é possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência, seja para possibilitar a aplicação da pena menos severa, seja para contemplar a situação em que a conduta tipificada passe a não ser mais crime. E aí, questão número 13 está certo ou está errado? Vai lá, aqueles segundos para você responder essa questão. Vamos lá então responder a questão número 13. Questão número 13 então, senhores. Já vou dar o gabarito e a gente comenta aqui. Ela está certa. Por quê? Porque ela trata da retroatividade da lei mais benéfica. Assunto tratado lá no artigo 2º do Código Penal. Então, toda vez que uma lei for mais benéfica, ela beneficiar o autor de alguma forma, ela irá sofrer o quê? A retroatividade. A irretroatividade é quando for uma lei maléfica, que vai dificultar, aí ela não retroage. Mas toda vez que ela for benéfica, ela vai retroagir, princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Tudo bem? Então, questão número 13 está correta. Questão 14. O princípio da fragmentariedade ou caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento do seu tipo penal. Questão interessante essa da sua banca, hein? E aí, questão 14, certo ou errado? Vai lá, responda. Questão 14, já vamos dar a resposta aqui e a gente comenta. Ela está errada. O princípio da fragmentariedade nada tem a ver com o que está escrito aqui na questão, ok? Esse princípio aí, ele diz que nem todos os fatos que são cometidos devem ser ilícitos
penais. Então, fragmentos, ok? Nada a ver com o que a questão falou, fragmento do seu tipo penal. Não, nada a ver. Ou seja, esse princípio quer trabalhar o que? A desconsideração. E não qualquer fragmento do tipo penal ser considerado crime. Beleza? Muito pelo contrário. Então, a questão 14 está errada. Vamos para o número 15. A questão 15 diz: o princípio da insignificância de um direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Vai lá, responda essa em segundos. Questão tranquila, hein? Lógico, não tem porquê ela está completamente o quê? Errada. Por que que ela está errada? Porque o princípio da insignificância não tem nada a ver do que está versando a questão. O princípio da insignificância vai excluir lá a questão da tipicidade, o fato típico, o conceito de crime, e aí vai trabalhar outras questões, e não essa aqui, proteger a vida humana. Então, um exemplo de aplicação do princípio da insignificância vai ser, por exemplo, o furto de um bombom, o furto de um alfinete. Show de bola. Então, aqui não tem muito segredo. Então, essa questão aqui, deixa eu voltar, errada. Então, a questão 15 está errada e já vamos para a próxima questão aqui. Vamos para a questão número 16. Então, olha só, a 16, 17 e 18 são questões que vão versar sobre os crimes contra a pessoa, ok? Então, vamos trabalhar com calma aí cada uma dessas aqui. Questão 16 diz: quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá causa de diminuição de pena. 17. Sempre que um agente matar uma vítima mulher, tem-se um caso de feminicídio. Questão 18. O homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes no capítulo que trata dos crimes contra a vida. Beleza? Então vamos lá trabalhar essas três questões aqui. Eu acredito que você tenha acertado as três, né? Mas se não acertou, nós vamos aqui enxergar o porquê que você não acertou. Vamos lá, a 16 diz: quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá causa de diminuição de pena. Essa questão 16 está o quê? Mais do que errado. Por que que ele está errado? Porque o motivo fútil não é causa de diminuição de pena. Ela é uma das qualificadoras do crime de homicídio. O motivo fútil ao lado ali do motivo torpe, da tortura, do fogo explosivo e por aí vai, tudo bem? Essa questão está errada. O que pode ser questionado é a diferença de motivo fútil e motivo torpe, ok? Então a banca às vezes pode trabalhar aí essa ideia com você. Lembre-se, motivo torpe é quando você consegue enxergar o motivo do crime. Aí você fala, mas esse motivo é ridículo, mas você enxergou um porquê. Então, por exemplo, quando o filho ou a filha mata o pai para ficar com a herança, você enxergou, matou para ficar com a herança, ok? Então isso aqui é torpeza, um motivo torpe. Já o fútil, você não enxerga o porquê. Então vamos lá concatenar as ideias aqui. Motivo fútil, quando você não enxerga o porquê. Motivo torpe, você acaba enxergando um porquê. Tudo bem? Para ficar bem claro aí. Então, dois exemplos aqui. O pai que mata o irmão, que é sócio na sua empresa, na empresa, né? São sócios na empresa, para ficar com a parte do irmão. Então, nesse caso aqui, você entende por que ele matou. Ele matou para ficar com a parte. Então, isso é fútil ou torpe? Torpe. Beleza? Outro. Quando o marido mata a mulher porque a mulher não fez o feijão, não fez o arroz. Então, isso é motivo fútil. Você não consegue enxergar. Beleza? Show. Na 17, ele diz aí: sempre que um agente matar uma vítima mulher, tem-se um caso de feminicídio. Cuidado com essa 17 pegadinha aí da sua banca. Ela está errada. Por quê? Porque não ocorre feminicídio quando você puramente matar a mulher, como ele fala aqui.
O feminicídio ocorre quando você matar a mulher por razões de condições do sexo feminino. Aí você fala, mas matou a mulher por sexo feminino, é que a questão está falando. Não, senhores. Quer ver? Vou dar um exemplo para você, que haverá um homicídio de uma mulher e não será feminicídio. Deixa eu me jogar na tela grande aqui. Olha só, eu vou dar um exemplo para você, que a pessoa que vai morrer vai ser uma mulher e não será feminicídio, será homicídio. Imagina o seguinte, você está no trânsito e aí vem um carro todo ensulfumado, todo lacrado e começa a buzinar atrás de você. E aí você fala, pô, que cara folgado, eu não vou sair. Aí aquele carro vem e pá, fecha você. Você fica revoltado porque aquele carro fechou. Você fala, meu, que cara folgado. Você saca da sua arma e se atira em direção ao carro. E aí você mata o motorista. E quando vai se perceber, o motorista era uma mulher. Olha só, você matou uma mulher. E é feminicídio? Não. Porque você não matou em razão do sexo feminino, tudo bem? Ok? Então anota isso. E você não matou em condições do sexo. Isso é diferente. Beleza? Então, não se tem aí o feminicídio que fala na questão. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a questão 17 está errada devido a isso. Vamos à questão 18 aí. O homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes no capítulo de que trata dos crimes contra a vida. Certo ou errado? Senhores, essa questão aqui, já falo para você, ela está muito errado. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que só o aborto e o homicídio são os crimes contra a vida. Errado. E cadê o infanticídio, auxílio, instigação, induzimento ao suicídio e à automutilação? Então está errado devido a isso. Cuidado com isso. E aí eu sempre brinco, deixa eu colocar aqui para vocês, uma mnemônica. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com o mouse. Ó. ISA. O ISA vai te ajudar a lembrar todos os crimes dolosos contra a vida aqui que ele fala. Então, olha lá, homicídio, infanticídio, auxílio, instigação ao suicídio, né, mas automutilação e o aborto. Então, nós temos esse conjunto aqui, o ISA. E lembra, o ISA são os crimes, quando dolosos contra a vida, são de competência do Tribunal do Júri. Não esqueçam isso daqui. Vamos lá, tem mais questão? Tem, já estamos terminando já. Vamos lá. 19. A questão 19 diz: um crime de extorsão mediante sequestro perdura há meses. E nesse período, nova lei penal entrou em vigor, prevendo causa de aumento de pena que se enquadra perfeitamente no caso em apreço. Nessa situação hipotética, a lei penal mais grave não poderá ser aplicada. O ordenamento jurídico não admite o novatio legis impégios. Opa, essa questão aqui é aquela típica casca de banana para derrubar quem não estiver atento. E como é que você faz para não escorregar nessa daqui? Meu amigo, ou você conhece o tema ou você erra. Vamos lá. Primeiro de tudo, extorsão mediante sequestro trata-se de um crime permanente. Então, esse crime é um crime permanente, ok? Quando a gente estiver diante de um crime permanente, o que acontece? Qualquer lei que entrar em vigor se aplica ao crime permanente. Aí você vai falar, não entendi merda nenhuma. Vem comigo aqui na tela cheia, deixa eu trazer você aqui comigo e vamos explicar aqui o que é esse crime permanente. Senhores, o crime em questão aqui em tela trabalhou a extorsão mediante sequestro. Então imagine o seguinte, o crime começa aqui e ele termina aqui. Isso aqui é um lapso temporal de alguns meses, conforme trouxe a questão. Então, enquanto perdurar esse lapso temporal, ou seja, enquanto perdurar todo o crime, a pessoa está em flagrante delito. Ou seja, se entrar uma nova lei que vá prejudicar a situação do réu, ela se aplica a esse caso concreto. Então, imagina o seguinte, o cara começou o sequestro, extorsão mediante sequestro, no ano de 2000. Em 2001, ele terminou a extorsão mediante sequestro. Todas as leis que entraram durante o ano de 2000, aqui, ó, 2000, serão aplicadas a esse cara. Por quê? Porque ele estava em flagrante durante todo o tempo. Show de bola? Para a questão. Então, essa questão 19, ela está o quê? Erradíssima, tudo bem?
Então, essa questão aqui, deixa eu só pegar aqui o slide aqui e vamos trabalhar. Ela está errada. Vamos para a questão número 20, já estamos chegando aí nos finalmente aí. Um crime de extorsão mediante sequestro perdura. Será que é o mesmo? É o mesmo? Não, é diferente. A questão 20 é diferente, é porque parece início, né? Um crime de extorsão mediante sequestro perdura meses. E nesse período, nova lei penal entrou em vigor, prevendo causa de aumento de pena que se enquadra perfeitamente no caso em apreço. Nessa situação hipotética, a lei penal mais grave deverá ser aplicada, pois a atividade delitiva prolongou-se até entrar em vigor da nova legislação antes da cessação da permanência do crime. E é exatamente aquilo que eu havia falado para vocês na explicação da questão anterior. Então, na verdade, são duas questões, uma certa e uma errada, né, lá em cima. E essa aqui, questão número 20, está correta, porque bate em cima de tudo aquilo que a gente conversou sobre o princípio aí do crime permanente. Show? Dá tempo a gente fazer mais uma aí. Vamos lá. Vamos fazer outra aqui. 21. João sequestrou Sandra e exigiu da sua família o pagamento do resgate. Após manter a vítima em cárcere privado por uma semana, João a libertou, embora não tenha recebido a quantia exigida como pagamento. Assertiva. Nessa situação, está configurado o crime de extorsão mediante sequestro qualificado. Certo ou errado? Vai lá, responda essa daí, meus amigos. Questão número 21, muito boa. Trabalhar ela aqui, senhores. O crime de extorsão mediante sequestro está previsto lá no artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal. Tudo bem? E esse crime aqui, ele é um crime formal. O que significa dizer que é crime formal? Porque quando diz que ele exigiu da sua família, o crime já se consumou exatamente aqui. E não é preciso o pagamento, ok? Quando ele fala aqui, ó, embora não tenha recebido a quantia, não interessa. Se ele recebeu ou não recebeu a quantia, não interessa, porque o crime se consumou aqui. Então, nessa situação está configurado o crime de extorsão. Até aqui, beleza. E depois ele fala, mediante sequestro qualificado. E aí você tem que saber, meu Deus, será que é qualificado ou não? Será que ele fala alguma coisa aqui que qualifica o crime? Então você tem que lembrar que as formas qualificadas da extorsão, mediante sequestro, seria o quê? Se durar mais de 24 horas. Se a pessoa tem menos de 18 anos ou mais de 60 anos. Ou se foi cometido por bando ou quadrilha. E agora analisa aí a questão e veja se tem alguma dessas qualificadoras. Por uma semana é mais de 24 horas, portanto, qualificado. Então, essa questão, meus amigos, ela está o quê? Correta. Então, a questão 21, ela está correta. Beleza? Questão muito boa de se trabalhar, que você precisa se aprofundar no crime dela. Situação hipotética. Na tentativa de subtrair o veículo de Paulo, José desferiu uma facada em Paulo e saiu correndo do local sem levar o veículo. Após gritos de socorro da vítima e da recusa desta em entregar-lhe a chave do carro, Paulo faleceu em decorrência do ferimento. Assertiva. Nessa situação, José responderá pelo crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil. E aí, meu filho, certo ou errado? Vou trazer aqui em tela cheia comigo. Vamos conversar aqui. Senhores, essa questão é uma armadilha, é uma pegadinha que a banca tenta jogar com vocês. Primeiro, quando alguém comete o latrocínio? E depois, quando é que se consuma o latrocínio? O latrocínio, você sabe que o latrocínio é o roubo qualificado com resultado morte. Como todo mundo diz, roubo seguido de morte, não é isso? Beleza. Quando estará consumado o latrocínio? Sempre que ocorrer morte da vítima. Ok? Não interessa se levou ou não levou o bem que ele pretendia subtrair. Se a vítima morreu, é latrocínio consumado. Então, na questão aqui fala, ele foi lá subtrair. A pessoa não quis entregar. Ele deu a facada e a pessoa morreu. Porém, o autor lá, o delituoso, não levou nada. Não importa. Latrocínio consumado. Ok? E a questão aqui, ela tentou te induzir ao erro, dizendo que responderia por
homicídio doloso, né? Homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil. Não, não, não. O que seria o motivo doloso, um homicídio doloso, motivo fútil? Por exemplo, a briga de trânsito. Se narrasse que os dois estavam dirigindo, aí se envolveram na briga de trânsito, aí eu poderia falar em homicídio doloso pelo motivo fútil. Mas não é o caso aqui, ok? Ele foi com dolo de roubar, de subtrair. Portanto, o gabarito aqui, deixa eu voltar aqui na tela, o gabarito da questão 22, ela está errado, beleza? Questão erradíssima, questão boa para se trabalhar, que a banca sempre questiona. E vamos fazer a nossa última questão aqui, para a gente poder finalizar com chave de ouro, 23 questões. Diz, Maria, Lúcia e Paula furtaram medicamentos de uma farmácia, sem que o vendedor percebesse. Tendo sido, contudo, flagradas pela câmera de segurança. Assertivo. Nessa situação, Maria, Lúcia e Paula responderão pelo crime de furto simples. Uau! Vai lá, responda que essa questão é maravilhosa. Vamos lá finalizar então essa questão aqui. Então, 3 pessoas subtraíram medicamentos da farmácia. Beleza? E aí, sem que o dono percebesse lá, mas foram pegas pelas imagens da câmera de segurança. E aí eles perguntam, nesse caso aí, estamos diante do furto simples? Aí você analisa, lê e fala, professor, acho que essa questão parece que está certa, né? Não, senhor, ela está errada. Porque não é furto simples, é furto qualificado. Aí você vai perguntar, qual é a qualificadora? Medicamento? Não entendi. Senhores, olha a casca de banana que a banca jogou aqui logo no começo. Ela já te deu aqui, ó. Maria, Lúcia e Paula. Então eu tenho 3 pessoas. E diz lá o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, que o furto será qualificado pelo concurso de pessoas. Logo, isso daqui é uma qualificadora. Beleza? Então, essa questão 23 está errada. Muito boa essa questão aqui, né? Beleza? Então, volta aqui na tela comigo. Então, meus amigos, nós trabalhamos aqui de uma forma simples, rápida, durante nosso período aí, a resolução de algumas questões aí das provas anteriores da sua banca e voltado aí para o concurso do TEPEM. Então, vai se acostumando. Na sua prova não deve vir questão muito diferente do que nós trabalhamos aqui, deve vir no mesmo nível de dificuldade, deve aparecer aí questões relativamente parecidas com essas, ok? Lógico, não deu para trabalhar todo o seu edital, ficaram alguns tópicos de fora, mas é só você dar uma lida depois aí no seu edital, fazer mais questões por fora, e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no meu caso, prof.robertofernandes, no meu Insta, né? Como eu sempre digo, levante e vai ser aprovado, levante e vai buscar a sua aprovação. Esse concurso está aqui e esse concurso é seu. Basta você acreditar e você querer ser aprovado. Se você quer, você consegue. Basta querer. Levante e vai. E até a próxima, meu amigo. Fique com Deus e tamo junto. Valeu!